A paz, irmãos. Deus quer ser amado por nós espontaneamente. Ele quer receber o seu amor independente de qualquer outra coisa. Simplesmente porque você quer amá-lo. Algo espontâneo que vem do seu coração. Ele quer ser amado por cada um de nós. E nesse tempo que nós estamos vivendo, os tempos próximos aí da vinda de Jesus, é necessário uma consciência tão grande da necessidade que nós temos de andar com essa presença do nosso Deus, com muito mais compromisso. Tem som na televisão. Hoje é a nossa última reunião desse ano, né? O que nós podemos falar? Onde cada um de nós podemos analisar a condição das escolhas que nós fizemos durante esse ano, né? Desde o início do ano, Deus me deu uma palavra que foi como um guia, assim, para a minha vida. Desde o primeiro dia do ano, dia 1º. Ele falou comigo: Michele, eu quero que a minha realidade seja a sua realidade. Enquanto você está aqui nessa terra, você ter a consciência. Qual é a minha vontade diante das situações e como eu vejo as suas circunstâncias, os seus problemas, a sua vida, da minha perspectiva. E ele me falou, né, durante vários momentos também, que se eu conseguisse enxergar as minhas circunstâncias do ponto de vista dele, da perspectiva dele, do alto aqui, eu conseguiria enxergar com muito mais clareza diante das situações que eu passaria na minha vida durante esse ano. Então, nós estamos próximos, né, de terminarmos esse ano. E, como eu disse, quanto mais nós temos conhecimento de estarmos próximos dos dias que vão ser esses dias onde o nosso Deus virá. E certamente Ele virá. Aquele que disse que vem, virá e não tardará. Então, aqueles que têm essa esperança vão se regozijar com a vinda do nosso Deus, nos levando para esse lugar onde nós vamos passar a eternidade com Ele, onde habita a justiça, onde não existe nenhum mal, nenhum pecado que existe na condição aqui desse mundo. Onde nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. E a vinda do nosso Senhor, Ele pode vir de duas maneiras. Vai depender da escolha do nosso coração como Ele virá, para mim ou para vocês. Ele pode vir como um ladrão, né? Um ladrão que não avisa, ele chega lá na sua casa, você não está esperando. Ou ele pode vir para você como um noivo, que você está se preparando dia a dia, como uma noiva que se adorna com os princípios do reino de Deus, dia a dia, deixando que o seu Deus mude a condição do seu coração. Para você se apresentar diante da presença do seu Deus. Uma noiva sem mácula, sem ruga, sem ter o que se envergonhar quando estiver na presença do noivo. Quem vai poder fazer essa escolha, além de nós mesmos? Somos nós que escolhemos. Você é responsável pelo seu próprio coração. Ninguém é responsável pelo seu coração, além de você mesmo. E em Provérbios 4:23 fala: sobretudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque do seu coração procedem as saídas da sua vida. Se nós não guardamos o nosso coração, como que nós vamos viver nesses dias que estamos vivendo hoje? Eu quero falar muito sobre esse assunto, da condição do mundo que nós estamos hoje aqui vivendo, a realidade do coração das pessoas. E se nós não atentarmos com diligência para a condição do nosso próprio coração, nós nos tornamos também como essa condição aqui. Gênesis 6, vamos abrir lá, Gênesis 6, versículo 5. Aqui vai falar da corrupção do gênero humano e da condição como era o coração das pessoas nos dias de Noé.
Então fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que é desígnio? É a intenção, é o propósito, é a vontade, é o alvo. E ali o João colocou a versão que fala muito bem, muito mesmo, que fala assim, que toda a imaginação dos pensamentos do coração das pessoas era má, era só má continuamente. Então aqui traz toda a condição, né, das atitudes que nós temos na nossa vida, das escolhas que nós fazemos, das decisões que fazemos, como fruto do que está no nosso coração. E aqui nessa condição de ter o nosso coração com esses pensamentos, a imaginação dos nossos corações continuamente má, enquanto eu li isso aqui, Deus falou comigo, esta é a condição que está no mundo hoje. E é a condição que também virá nos dias que estão por vir. Essa é a condição. Mas em meio a essa condição aqui, que era continuamente mal, todo pensamento, imaginação do coração, aqui no 8 tem uma palavra maravilhosa que serve para cada um de nós. Mesmo em meio a essa condição de perversidade dos corações, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele não andava na condição da maldade do próprio coração. Como toda a multidão de homens e mulheres que viviam na época que Noé vivia aqui nessa terra, que era continuamente mal o desígnio do coração deles, ele viveu em integridade. Sabe o que é você ser íntegro? É você ser irrepreensível na sua conduta. Onde você estiver, você ter um procedimento irrepreensível diante das pessoas. Foi isso que Deus viu. Deus viu no coração de Noé a condição de integridade, a condição de obediência a Deus, mesmo diante da realidade que eram aqueles dias que ele vivia. E também quando a gente vê aqui na história de Sodoma e Gomorra, que passa mais um pouquinho. É 18. Gênesis 18. Abre lá para vocês verem a condição que era o coração desses homens aqui também. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Ao ponto que, se você ler toda a história, como a palavra de Deus é maravilhosa para nos instruir no tempo que nós estamos vivendo hoje, para a gente ter a consciência e os nossos corações bem alertas dessa mesma condição que estamos vivendo hoje, diante das pessoas que nos rodeiam, diante do mundo que está aí diante de nós. É exatamente essa condição. Porque quando Deus me falou ali a respeito daquele versículo de Noé, que era continuamente mal o coração das pessoas, e ele falou que essa é a realidade hoje, ele me levou para Mateus 24, que fala o quê? Como foi nos dias de Noé, serão os dias que antecedem a vinda do nosso Senhor. É a mesma condição. É a mesma condição dos corações nessa condição de perversidade, de maldade. Aqui no capítulo 19, quando continua, né, a história de Ló, que Deus livrou Ló, o justo Ló. Da mesma maneira que falou de Noé, olha ali a condição do coração de Ló também, que era justo e íntegro, e Deus livrou e protegeu ele diante daquela condição do coração das pessoas que era continuamente mal naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ao ponto que, quando os anjos foram lá para avisar Ló, o que o povo da cidade fez? Quem conhece essa passagem? Vamos ler aqui, para quem não conhece. É o 19, 5. Vão no 4.
Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, olha o que eles fizeram. Cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo, de todos os lados. Pensa bem, a gente tem que imaginar, né, como que é que está falando essa palavra. Como se toda a cidade de Contagem, toda a cidade, olha quantas pessoas vivem aqui nessa cidade, fossem ali para a casa de Ló, com qual propósito? Porque viram os anjos e desejaram sexualmente os anjos. Olha aqui o 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora aqui para nós, para que abusemos deles. E quando nós nos despertamos, né, para a condição que nós estamos vivendo hoje, quando a gente vê tantas notícias, né, a tia Keila está aqui, que fala com tanta propriedade, protegendo aí as crianças, e a gente fica indignado no nosso coração de ver o nível de perversidade do coração dos homens, já está tudo escrito aqui nessa palavra, que seria exatamente dessa maneira. E isso tudo é fruto do que se passa nos nossos corações. Tudo aquilo que nós deixamos entrar nos nossos corações, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir aqui nessa terra, somente é fruto do que nós temos nos nossos corações. E a presença de Deus está aqui, e a presença de Deus está continuamente conosco, nos chamando para um lugar onde as situações da nossa vida, cada coisa que acontece, você olhar para a condição do seu próprio coração. Esse ano foi de muito aprendizado para mim. Eu contei para vocês numa oportunidade aqui, né, que eu tive uma atitude muito errada com uma pessoa. Depois ali eu consertei com ela e eu fui sozinha orar, né, e buscar a presença de Deus para entender. Eu falei: Deus, eu quero entender por que eu tive aquela atitude. E Deus falou comigo: toda situação que não é resolvida no seu coração se torna um ponto fraco na sua vida. E aquela minha atitude foi exatamente o fruto daquela condição não resolvida dentro do meu próprio coração. Então, quais são as portas de entrada para o nosso coração? São os nossos 5 sentidos. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos, aquilo que nós ouvimos com os nossos ouvidos, aquilo que as nossas mãos apalpam, aquilo que nós sentimos com o nosso paladar. Essas são as portas de entrada para o nosso coração. Então, você imagina só que todas as situações da nossa vida vão escrever algo de positivo ou negativo dentro dos nossos corações. E o que é que nós podemos fazer diante disso? Sendo que nós temos a presença de um Deus, que tudo que Ele valoriza aqui nessa vida, cada um de nós, não é o que nós temos, não é a nossa aparência, mas é o quê? O nosso coração. E existe a condição, cada um de nós temos a plena condição de cuidar muito bem do que nós temos guardado dentro dos nossos corações. Mas você fala comigo: ah, Michele, mas eu tenho muitos motivos para guardar essas pessoas que me fizeram tão mal aqui dentro do meu coração. Tudo bem, é a sua escolha. Sempre vai ser a nossa escolha. Deus nunca vai nos obrigar a nada. E até o fato dele não nos obrigar já demonstra o amor perfeito dele por nós. Que ele não nos obriga a nada, ele nos deixa escolher. O que nós vamos fazer com a nossa vida? Quando a gente sai aqui da igreja e faz da nossa vida, são as nossas escolhas, as nossas decisões. Deus nunca vai nos obrigar a nada. E isso mostra o pleno amor dele por cada um de nós, o incondicional amor dele por cada um de nós. Por isso que ele quer ser amado por você, não por aquilo que ele pode te dar, mas só pelo fato dele ser o seu pai. Que tudo que ele quer é um filho que tem prazer na presença dele. Somente isso. Um filho que se relaciona com ele, não por obrigação. Onde eu vou fazer tudo aquilo que Deus está me falando, senão eu vou para o inferno. Não. Eu vou fazer tudo aquilo que o meu pai está me conduzindo a fazer. Porque da presença dele é o meu único lugar de vida e satisfação verdadeira. Nos dias que eu tenho confiado, que o meu pai me confiou enquanto eu estou aqui nessa terra.
A presença de Deus quer ser esse lugar onde não importa os nossos problemas. Essa semana Deus me deu um entendimento lindo. Eu queria chamar o Aparecido e o Netinho, só para vocês visualizarem. E eu quero incentivar vocês, quando vocês lerem essa palavra, quando Deus falar alguma palavra com vocês, feche os seus olhos, imagine exatamente aquilo que o seu Pai está te mostrando. Porque isso ajuda a você escrever lá no seu coração. Não falou ali das imaginações, dos pensamentos do coração, que eram maus? E nós podemos fazer o contrário. Escrever toda essa vida do nosso Deus dentro do nosso coração. E aquilo que está lá dentro, que foi escrito, né, que precisa ser lavado, retirado. A presença de Deus é esse lugar verdadeiro, que dia a dia quer sarar o seu coração. Quando você estiver diante de situações que antes você tinha um comportamento, quando você deixar Deus sarar o seu coração, você vai se ver diante da mesma situação e ter um comportamento completamente diferente. Essa é a realidade do Evangelho do nosso Deus. O Aparecido está vindo para poder representar o nosso Deus Pai. E o netinho dele, bonitinho demais, somos eu e você, no colo do nosso Pai. Protegidos, amados e cuidados. Não importa a situação que possa vir, né? Aqui por baixo, ó, tentando alcançar ele. Não tem condição nenhuma dele ser alcançado quando ele está no colo do pai, do avô, né? Esse é o lugar que o nosso Deus quer que a gente compreenda que nós temos livre acesso a esse lugar em todo o tempo, em todo o tempo. Quando você se sente, né, naquela necessidade tão grande de aprovação das pessoas, quando você sente aquele vazio dentro do seu coração, o seu pai quer te pegar no colo, como uma criança que não sabe se conduzir no meio desse mundo, dessa realidade desse mundo que nós estamos vivendo. Esse é o nosso Pai que nos pega pelo colo e fala: você é amado, você é cuidado, você é protegido. Esse é o nosso Deus. Obrigada, Aparecido. Então, olha só a condição, né, do mundo que nós estamos vivendo. A gente já entendeu e já entendemos o quê? Que existe a possibilidade de eu e você vivermos diferentes. Então, em Filipenses 2,15, agora vamos lá para o Novo Testamento. Olha que maravilha. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como quê? Luzeiros no mundo. Através do seu procedimento, as pessoas vão ver a realidade de um evangelho verdadeiro, que nós conhecemos não só de ouvir falar e não só de repetir palavras vazias de uma Bíblia que nós sabemos de cor, mas de falar e de ter um comportamento exatamente como essa palavra nos instrui para nós termos na nossa vida. Diante de qualquer situação que nós passamos, essa palavra é a instrução de Deus, é a luz que foi ensinada aqui para as crianças. É a luz que brilha para mim como esposa, como mãe, diante de qualquer situação. O nosso Deus é todo suficiente para cada um de nós. Ele é a presença dele, toda a suficiência que nós precisamos na nossa vida. Se você está desanimado pelo ano que está por vir, às vezes nós ficamos, nossa, mas vai acontecer um monte de coisa. Realmente vai acontecer, porque essa palavra já nos disse que vai acontecer. E esses são os sinais da vinda do nosso Senhor. Então, nós temos que regozijar quando nós estamos vendo sinais. Quando a gente vê um sinal, aquilo ali significa algo. Né? Quando você está diante ali do sinal, do semáforo, cada cor ali significa algo. Então, todos os sinais da vinda de Jesus significam algo que vão nos levar para esse dia glorioso, onde Ele vai nos tomar
E nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. Mas o tempo que nós estamos aqui, em meio a essas trevas que nós estamos vivendo, o nosso Deus nos chama para sermos esses luzeiros no mundo, através do seu comportamento, através da sua vida, aquilo que você é, lá dentro da sua casa, onde você está. Você tendo um comportamento digno, porque o Senhor, o seu Deus, Ele te chama para viver neste lugar. Onde realmente, em alguns momentos, vai ser bem difícil, muito mesmo. Mas você nunca vai estar só. Nesse lugar de obedecer a Deus, é Ele mesmo que te pega você ali no colo dEle. E te dá a condição que você não possui. Para você poder obedecer a Deus nesses dias que nós temos aqui dessa terra. E sermos esse lugar onde as pessoas possam ver Jesus em nós. O amor de Jesus demonstrado em nós, o perdão de Jesus demonstrado em nós, a vida do nosso Deus demonstrada, acima dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso instinto natural. Além disso, nós podemos viver de uma condição muito mais alta, que é a condição do Espírito Santo vivendo em nós, ao invés de vivermos só pelo nosso instinto natural. E todas essas palavras começaram assim a ter esse entendimento que o Espírito Santo foi me levando a ter, quando eu comecei a meditar em 2 Pedro. Abre lá, daqui a pouquinho nós já vamos terminar, hoje ainda nós temos a ceia, para nós celebrarmos a presença gloriosa de Jesus, que nos deu esse lugar de livre acesso à presença do nosso Pai. 2 Pedro 2,5. A gente leu no Velho Testamento a história, bem resumidamente, de Noé e de Ló. E aqui fala, olha, 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, preservou Noé, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que ele via, pelo que ele ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Por que Deus preservou Noé? Por que Deus livrou o justo Ló? É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Certamente, nós servimos um Deus fiel, que em meio a toda essa confusão desse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma viva esperança de estarmos sendo preservados, de estarmos sendo libertos, livres da condição natural aqui desse mundo, por causa da presença gloriosa do nosso Deus, que está acima de qualquer condição humana. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem o que estão por vir. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar, se você escolher no seu coração, se achegar com confiança a esse lugar de filho de Deus, que não abre mão desse colo do seu Pai, em nenhuma situação difícil que você vivenciar. Você já tem esse lugar garantido da presença do seu Deus com você. Esses dias Deus me deu um entendimento também que foi maravilhoso para mim. Ele falou comigo: Michele, toda vez que você se sentir pesada, sobrecarregada por causa da sua vida, aquilo que você passa na sua vida, toda vez que você se sentir incapaz, volte para esse lugar da minha presença. Era como, literalmente, eu visse assim, uma rede, onde eu podia ali descansar, sabendo que na presença do meu Deus é que eu recebo a condição para vencer todas as dificuldades que eu enfrentar na minha vida hoje. E é assim também para você, se você quiser. Toda vez que você se sente incapaz diante das situações, lá dentro da sua casa, em primeiro lugar, no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas, realmente nós vamos nos relacionar com as pessoas nessa condição desse coração perverso.
Mas o nosso Deus é sempre um lugar de sabedoria, é sempre um lugar de luz que Ele tem dentro de você e Ele dá a conhecer o coração das pessoas para você não sofrer o dano daquilo que as pessoas pretendem contra a sua vida. Esse é um lugar de amadurecimento que Deus chama a igreja, a cada um de nós, para nós vivermos. Um lugar de não mais dependência dos homens, onde eu chego aqui para você e te falo um evangelho como se fosse inalcançável. Isso aí é só para quem tem chamado de pastor, de apóstolo, de profeta. Não, isso é para todos nós, como filhos de Deus. Um lugar de não vivermos mais na condição natural das nossas próprias vidas, mas vivermos na condição do nosso Deus em mim. Tudo posso no Senhor que me fortalece. Esse tudo é realmente tudo. O que você precisa? Coloca a sua necessidade nesse tudo. Eu preciso de recurso financeiro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Primeira coisa que eu vou te aconselhar. Os problemas que você está passando. Pede para o Espírito Santo mostrar a condição do seu próprio coração. Como aquela luz que brilha lá dentro. Para você ter entendimento de você mesmo. De você parar de culpar Deus e o mundo pela situação que você está hoje aqui na sua vida e passar a se levantar com uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu próprio coração e eu vou cuidar do meu coração. Esse guardar o coração é igual um cofre. O mesmo sentido dessas palavras de Provérbios. Guarda o seu coração, igual aquele cofre ali que ninguém vai poder penetrar, né? Ninguém vai poder roubar aquilo ali de você. E aqui quando fala, né, de Ló, que ele se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Essa é outra versão. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, mais do que uma indignação, né, é mais do que a gente simplesmente se contentar com esses dias que nós estamos vivendo, de tanta impiedade, de tanta injustiça, de tanta dor, né? Principalmente nós que temos aqui, que Deus nos confiou a vida de tantas crianças, quando nós conhecemos, né, algumas situações da vida delas, a gente fica tão indignado, né, de ver a injustiça do coração dos homens que praticam tudo o que é contra os princípios morais, daquilo que Deus estabeleceu como bom. O homem movido por ele mesmo, pelos desejos carnais, ele faz aquilo que desagrada o coração do nosso Deus e traz tantos e tantos danos para as pessoas quando sofrem essas injustiças. Mas o nosso Deus não nos chama para a gente ficar oprimido com essa situação, a gente vendo e ficando oprimido simplesmente assim. Ele nos chama para a gente viver diante dessa geração pervertida e corrupta, como uma luz que brilha em meio a todas essas trevas, com o seu procedimento digno diante das pessoas. Que você escolhe ter esse lugar de preservar o seu coração diante das situações. Não deixar ser conduzido. Esse aqui para terminar, 2 Pedro 3,17. É o conselho do nosso Deus para nós em meio a essa realidade. Depois você pode ler, leia esse capítulo de 2 Pedro 2. Não deixa de ler. Porque aqui fala uma realidade muito próxima de nós. Quando fala que as pessoas têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado. Quantas vezes a gente fica tão incomodado de frequentar alguns lugares e de você perceber isso nas pessoas, tanto as mulheres quanto os homens. Essa condição dos olhos da pessoa cheio de adultério, você fica até incomodado com essa situação, né? Então, essa realidade desses dias que nós estamos vivendo, tem esse conselho da parte do nosso Deus, que está em 3,17. 2 Pedro 3,17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes disso, crescei, dia após dia, na graça
no favor imerecido do nosso Deus diante das situações da nossa vida e no conhecimento daquilo que o nosso Deus é para nós diante de cada situação que nós vivenciamos. O conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a condição que nós precisamos para viver nesse lugar, sendo protegidos, sendo livres mesmo em meio a toda essa escuridão de procedimentos que nós temos visto nos nossos dias. Deus está chamando para a gente escrever, igualzinho foi escrito ali. Porém, Noé. Porém, Michele. Porém, Cleide. Porém, cada um de vocês. Deus encontrar no nosso coração um coração justo e íntegro, que vai mostrar para esse mundo que realmente existe um Deus verdadeiro. Um Deus que cuida de cada um de nós. Um Deus que não nos trata segundo os nossos erros. Deus não vai te amar mais amanhã, porque você vai ler a sua Bíblia ou passar tempo com Ele. Ele sempre te amou do mesmo jeito, da mesma maneira. Quando você era ainda pecador, Ele te ama com o mesmo amor incondicional. Toda a diferença está no amor que eu vou demonstrar pelo meu Deus. E o quanto desse amor perfeito eu vou receber no meu coração. Para o amor de Deus ser a realidade da minha vida. Onde, diante das situações, eu não preciso ficar exigindo das pessoas um procedimento, como se isso fosse mudar alguma situação das nossas vidas, a gente tentando mudar as pessoas na marra. Olha para a condição do seu próprio coração. É ali que está a sua força, porque no seu coração é que está a presença de Deus. Eu contei para vocês que no mês de maio, eu fui um tempo para ficar sozinha com Deus, que eu vi toda essa necessidade. E hoje eu estava agradecendo a Deus ali. Como aquele momento mudou toda a minha vida. Como tantas situações que vieram na minha vida desde aquele mês ali. E foi uma condição de preparação no meu coração. E é assim que Deus quer te conduzir. Cada um de nós, como filhos de Deus, nós andamos com o nosso Pai por um caminho de entendimento. Nós não andamos como ovelhas errantes, nem sabendo para onde a gente vai, nem qual buraco a gente vai cair. A gente anda com entendimento, porque a luz da presença de Deus em nós, ela ilumina o nosso caminho. O próximo passo que eu tenho que tomar na minha vida, Ele já iluminou por causa da presença dEle, que eu valorizo, desse conhecimento da presença dEle, que Ele me chama para reconhecer o meu Deus em todos os meus caminhos. Se eu fizer isso, o que Ele faz? Ele endireita as veredas da minha vida. Tudo na minha vida que está diferente daquilo que o meu Deus, como um pai, já me prometeu, Ele vai endireitando as veredas da minha vida na medida que eu reconheço que eu preciso dEle, que sozinha eu não consigo, que sozinha eu não vou conseguir agradar a Ele, que sozinha eu não vou conseguir obedecer a Ele, que sozinha eu não vou conseguir perdoar, nem amar, nem ser uma boa mãe, nem ser uma boa esposa, nada, absolutamente nada. Porque o Jesus já nos falou tão claramente, sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer. E nós, com as escolhas da nossa vida, nós podemos apagar essa presença do Espírito Santo em nós. E nós não queremos esse lugar. Porque a presença do Espírito Santo em nós é que nos dá esse lugar de enxergarmos além de todas essas trevas, essa impiedade, essa coisa toda, que se nós não vigiarmos, ela se torna uma condição do nosso próprio coração também. E nós somos levados por todo o vento de doutrina. Vem uma pessoa e fala uma coisa, você não tem conhecimento da verdade, você é levado por aquilo ali e começa a fazer um monte de práticas apenas religiosas, como uma máquina que vai repetindo aquelas coisas sem ter o real benefício da presença simples do Espírito Santo em cada um de nós. Essa palavra nos instrui, não se deixe afastar da simplicidade devida ao Evangelho. Qual que é a simplicidade? Que foi mostrado aqui. Você no colo do seu pai, dependente do pai. Dependente do conselho dele, do amor dele, da vida dele, da instrução dele. Se você viver assim, a sua vida será completamente diferente, muito diferente mesmo. Porque você vai andar nessa terra com uma satisfação da presença de Deus o tempo inteiro com você aqui dentro.
E onde você estiver, você carrega essa mesma presença. A presença que te satisfaz lá dentro do seu coração. E você pode se tornar um instrumento do amor de Deus para a vida das pessoas, porque lá dentro do seu coração já está tudo ali alinhado com essa presença gloriosa de um Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele se importa sim. Isso a gente pode ver tão claro na vida das crianças aqui do Nave. Essa semana, todos os dias, teve alguma coisa de muita demonstração do amor de Deus por elas. Era presente, era premiação, era festa de aniversário. Uma coisa infinita. Porque o nosso Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades, baseado nas riquezas dEle, que são infinitas. Deus não vai se tornar mais pobre por te abençoar com o recurso financeiro que você precisa para sustentar a sua casa. Ele não vai ficar mais pobre por causa disso, porque Ele é dono de riquezas infinitas. E o valor dessa terra aqui que nós vamos levar para o céu não tem nada a ver com o valor daqui. Porque lá o quê? As ruas são de ouro, de diamantes os muros, de toda a riqueza aqui desse mundo. Lá não tem valor algum. O maior valor para o nosso Deus somos eu e você e todos aqueles que vamos levar, juntamente com o nosso exemplo da nossa vida, quando estivermos na presença do nosso Deus. Ele não vai te perguntar, você deu o dízimo, você fez isso, você fez aquilo. Certamente Ele vai perguntar para cada um de nós o quanto você amou quando você estava lá na terra. E o nosso galardão no céu serão as pessoas que vamos levar conosco, fruto do nosso procedimento, diante do nosso Deus, um procedimento íntegro diante do nosso Deus. Todos nós que estamos tendo a oportunidade de servir essas crianças aqui no Nave, será certamente o nosso galardão no céu. Porque o propósito de Deus na nossa vida sempre, sempre vai envolver pessoas. Você não vai ficar buscando a Deus lá no seu quarto dia e noite para você ficar cheio de conhecimento. A presença de Deus em nós é para se tornar esse lugar de constranger o coração de todas as pessoas que a gente vai ter uma oportunidade que seja. Mas as pessoas vão ver em nós algo que elas não têm. Esse final de ano eu fui representar o Nave em muitos eventos, né? E em um deles estava ali representantes de empresas muito grandes, assim, conhecidas nacionalmente. E ali eu fui convidada, né, pelo Nave, mais um outro projeto. Só 2 projetos estavam ali. Aí eles nos colocaram numa mesa separada de uma mesa muito grande que estavam esses empresários. Então eu fui ali com o meu coração, Deus, aquilo que o Senhor puder encontrar no meu coração para servir, nem que seja uma pessoa naquele lugar, eu quero que o Senhor use a minha vida. E ali eu fui com esse coração intencional, né? Se eu vou estar ali, que era uma oportunidade. E assim foi. Eles me deram 5 minutos para poder falar do Nave, e eu não falei nada de institucional, aquela coisa decorada. Eu falei que Deus encontrou no coração de uma pessoa comum, que foi minha mãe, o lugar para servir muitas outras pessoas. E o fruto dessa obediência do coração dela trouxe essa condição de transformação para a vida de tantas e tantas pessoas. E eu fui e sentei no meu lugar, e tinha um lugar vazio do meu lado. Aí veio um homem, de onde ele estava, ele foi e sentou do meu lado. E falou, me fala mais, que história é essa que você falou aí? Da sua mãe, do Nave? Como que vocês começaram com 20 crianças e agora estão com 300 crianças? E eu fiquei ali conversando com aquele homem um tempão. E no final das contas eu fui saber, depois no final da conversa eu perguntei, mas você representa qual empresa? E ele é presidente de uma das empresas, uma das maiores empresas no ramo de transportadora, que tem filiais no Brasil todo. E ele chamou, né, a representante da empresa dele, que estava ali também, e ela falou, ele fez questão de chamar a mulher lá, colocou ela do meu lado e falou, ó, essa menina aqui, ó, ela e a mãe dela fizeram o que nós nunca tivemos a coragem de fazer. E elas fizeram. E ela ainda brincou com a moça. E ela ainda está tentando me converter. Que eu fui falando com ele, né? Que ele me perguntou assim, você é evangélica igual esse pessoal que está aqui?
E ali a gente estava diante de pessoas muito conhecidas aqui no mundo evangélico. Eu falei, olha, o que eu tenho prezado na minha vida é ter um relacionamento com Deus. E o fruto desse relacionamento com Deus me leva a ter um comportamento digno, fruto desse relacionamento. Então, eu fui para minha casa com o meu coração, assim, transbordante de alegria. Porque eu vi o quê? Nem que tenha sido uma única oportunidade na vida desse homem, de ter ouvido um evangelho verdadeiro, pregado fruto do quê? De um amor de Deus experimentado. Quando fala aqui que o amor vai se esfriar de quase todas as pessoas. Sabe de quem que não vai esfriar? Só daquele que experimenta o amor de Deus. Não é aquele que conhece o amor de Deus. Eu não canso de falar para todo mundo que vem visitar o Nave aqui. A gente viu a necessidade dessas crianças. E a gente não falou simplesmente, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Criança que está sendo abusada, que passa fome, Jesus te ama. Não, nós mostramos diariamente para elas, fruto de muito, 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 muito esforço. Muito mesmo. Fruto de anos e anos e anos de dedicação. De não desistir diante dos piores problemas. Nós temos demonstrado o amor de Deus, que temos experimentado. Lá, sozinho, lá dentro do nosso quarto. Cada uma de vocês também, que trabalha aqui no Nave, voluntários. Vocês sabem que essa é a nossa realidade. E é através desse amor que a vida dessas crianças será transformada. E onde você estiver, você pode demonstrar o amor de Deus pelas pessoas, seja com um olhar, seja com uma atitude. Uma atitude, irmãos, uma só, de integridade, diante desse mundo aqui, egoísta que nós estamos vivendo, onde as pessoas só veem a própria felicidade, né? Que felicidade que é essa, sem a presença do nosso Deus? Não existe uma decisão que nós vamos tomar na nossa vida, como desculpa a essa busca da felicidade, quando nós deixarmos um rastro de destruição como fruto dessa nossa decisão. Quando você tem dúvidas sobre alguma coisa que você vai fazer na sua vida, sempre faça a escolha pelo caminho que você vai estar demonstrando o amor de Deus. Não vem com essa desculpa, eu não ouço a voz de Deus, eu estou te dando um conselho. Você sempre pode obedecer aquilo que Deus quer para você, se você fizer a escolha, diante da situação que você está aí hoje, de escolher o caminho onde você vai demonstrar o amor. Esse é o nosso Deus, maravilhoso Deus que nós servimos. Onde nós podemos ter, sim, uma viva esperança, mesmo diante desse mundo de trevas que nós estamos vivendo aqui. Às vezes a gente vai passar a situação que deixa a gente assim tão desanimado, né? Às vezes você vai se sentir a pessoa mais fora do... né? Um peixe fora d'água. Eu me senti assim numa situação agora que eu passei bem recente. Realmente é difícil, né? Você, como jovem, né? Ter um procedimento correto lá na sua escola, na sua faculdade, eu sei que vai te custar. Mas aquele que está te garantindo o seu futuro, um futuro garantido por causa do fruto da sua obediência hoje, aquilo que Deus está requerendo para a sua vida hoje, você ser realmente diferente. Nós vamos ser diferentes. Temos que ser. Mas nós temos a garantia de um Deus que vai estar conosco em todo o tempo. Vão ter dias mais difíceis? Vão, que você vai estar lá no cantinho do seu quarto, chorando, chorando, se sentindo o mais desprezado das pessoas, o mais humilhado, o mais ofendido. Mas o seu pai quer te pegar no colo, mais uma vez, e te fortalecer, te mostrar, nossa, eu te amo tanto. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu sarar o seu coração. Aí você levanta numa outra condição. Você já sai do seu quarto. Nossa, eu sou amada por Deus. Eu sou cuidada por Deus. Eu sou protegida pelo meu Pai. Ninguém pode tocar um dedinho aqui em mim. Que o meu Pai me protege. Que Ele me guarda de dia e de noite. Um Deus que... como aconteceu aqui diante da maldade, né? Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas nós vamos mostrar para ele
que o plano perfeito que ele tinha quando criou o homem e a mulher, de ter uma família com ele. Nós somos a família do nosso Pai que nos criou. Mostra para ele que ele não precisa se arrepender em nenhum momento. Nós vamos ser esses filhos que amam o nosso Deus espontaneamente. Não por aquilo que ele pode nos dar, não porque somos obrigados através de uma religião, do olhar de homens a respeito do nosso Deus. Eu posso me achegar diretamente na presença do meu Pai e com o meu rosto descoberto olhar para ele, papai, papai que cuida de mim, meu Pai que cuida de mim, que me ama como ninguém vai me amar, que cuida de mim como ninguém vai cuidar de mim, que vai me proteger como ninguém vai me proteger, que vai me livrar no dia mau, que vai me livrar do procedimento mau das pessoas que estão ao meu redor, aqueles que eu nem conheço, as situações que eu nem conheço, que Deus está me livrando, a mim e minha família. Quantas situações Deus nos dá livramento, a gente nem tem conhecimento. Isso é o fruto do amor dele por cada um de nós, um Deus que realmente cuida de nós. Nós temos onde colocarmos a nossa confiança. E isso é na presença desse Pai que nos ama, que nunca vai nos rejeitar. É um lugar de completa aceitação na presença dele. Ah, Michele, mas você não sabe o que eu faço de errado. Nem quero saber. E o que o seu Deus te fala? Eu não me lembro dos seus pecados. Ah, nossa, Deus é bem velhinho, ele tem muita amnésia, né? Não. Ele escolhe não se lembrar dos seus pecados por causa do sangue de Jesus, que criou essa condição de sermos purificados, limpos de toda injustiça, fruto desse pecado, que é só aqui desse mundo. Quando estivermos na presença do nosso Deus, não teremos mais a limitação desse corpo carnal. Passaremos a eternidade com Ele, desfrutando de quem Ele é. Começa a desfrutar agora de quem o seu Pai é para você. Para de olhar para Deus como aquele que só resolve os seus problemas. Desfruta da presença dEle. Entra para dentro do seu quarto e fala, Jesus, eu te amo. Você que cuida de mim. Eu amo a sua presença mais do que qualquer outra pessoa. Tua presença é para mim esse lugar de segurança. Eu não troco a sua presença por nada. Aí você para de se relacionar com Deus, sai daquele lugar só religioso, eu preciso, e vem para esse lugar de desfrutar, dia a dia, do que o seu Deus quer se tornar para cada um de vocês. Então vamos agradecer o nosso Deus. Nós vamos ter o momento da ceia. Pode vir, Lisete. Que o nosso coração seja agradecido por esse lugar que Ele criou para cada um de nós. Se você não pegou o kit da ceia, tem lá atrás. Vamos nos regozijar com esse momento. Pode vir, Lisete. Paz, irmãos. Ela falou, pode vir, Lisete. Eu sou a mãe dela, viu? Aqui no nave, ela que ela manda em mim, viu? Agora lá em casa eu mando nela. É tão bom ter uma família, né, irmãos? Família é uma coisa boa, está no coração de Deus. Hoje é o nosso último dia, né, do culto aqui. Como a Nara disse, que nós continuamos todos os dias tendo um culto de louvor, de gratidão, de adoração. Nosso amor por Ele é imenso, irmãos. Não interessa o que passamos é só para ver para onde a gente vai, para nós escolhermos quem nós vamos amar de verdade. Se são as pessoas que vêm contra nós, as coisas que vêm contra nós, ou se é o nosso Deus. É só para isso que nós passamos, é para nós escolhermos. Eu tenho escolhido a presença de Deus como o meu maior tesouro. Não me interessa o que vem contra mim. Eu tenho certeza, maior é Jesus que está comigo. Jesus não é uma religião. Ele é um amigo que te ama e que quer andar com você. Na hora que mostrou aqui, né, o parecido com o netinho dele, eu
Eu tenho tido esse entendimento no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, aquele que me guia, que me ama, que me corrige porque me ama. Se você não gosta de correção, então Deus não pode te corrigir, mas Deus corrige a quem Ele ama. Aceita a correção de Deus. Eu estou com o meu coração muito pesado. Anteontem eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Procedimento de 2 pessoas. E na hora que eu olhei aquilo, Deus falou comigo. Você vai ter que crescer no Espírito, porque nós vamos ver coisas que nós nunca vimos na terra. Para o nosso amor não esfriar, nós vamos ter que vigiar nosso coração. As pessoas estão indo para um lugar de muito egoísmo, de muita falsidade, e isto vem atingir a nós, porque não é o chinês lá da China, são pessoas próximas, dentro de casa. Então você vai ter que vigiar seu coração. Se você não vigiar seu coração, você vai ser contaminado. Como a palavra disse, o amor de quase todos, vai esfriar. Por causa do procedimento das pessoas. Eu quero dar um conselho para você. Não coloque as pessoas no lugar de Deus. Não coloque. Senão elas atrapalham você. Porque a primeira coisa que você pensa é, Deus, o senhor não está vendo? Deus está vendo. Quantas vezes já foi falado aqui? O diabo usa a alma do ser humano. Se Deus tivesse que parar alguém, Ele teria parado Adão. Ele não pode, irmãos. Deus não pega a palavra dEle, rasga a palavra dEle para me abençoar. Não. Ele já me deu a palavra contra tudo que vier contra mim e contra vocês. Quando uma pessoa vem contra você, não coloque ela no lugar de Deus. Ela está sendo usada pelo diabo, não é por Deus. Nós temos responsabilidade de proceder de tal maneira dentro dos nossos lares que as pessoas veem Jesus em nós. Se não for assim, sua vida é religiosa só. Um dia eu vi o irmão Alan falando que o irmão dele, ele foi contando para o irmão Dave. Eu fui num lugar, cheguei lá e exigi que fosse assim, assim, assim. E o irmão Dave estava caladinho ouvindo ele. Ele falou tudo o que ele quis. Fiz isso, fiz aquilo outro. E o irmão Dave calado. E depois perguntou para ele, e você pode voltar lá e falar do seu Deus com aquela pessoa? Você pode? Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso aqui não é teatro. Os que fazem teatro saem. Você está pensando que isso aqui é brincadeira? Nós temos dedicado a nossa vida com compromisso de servir a Deus. Não é nessas 4 paredes aqui. É nos problemas que nós temos passado, que ninguém sabe. Nós temos escolhido a vida de Deus para servir vocês com fidelidade a Ele. Não é para vir aqui com leviandade, carregar Bíblia. Se o meu coração não carrega esta palavra, ele é vazio. Não vale de nada essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, ela não tem poder sozinho. Ela nunca falou uma palavra comigo. Eu é que falo a palavra. Deus fala no meu coração. E eu garanto para você que eu posso morrer, mas eu não vou desistir. Porque eu tenho um chamado. Servir a Deus com fidelidade. Um dia uma pessoa passou perto de mim, aquela pessoa não me conhecia. E ela me deu uma palavra passando assim por mim. Eu nunca mais esqueci aquela palavra.
porque aquela palavra é um compromisso de vida, não é brincadeira. Põe para mim, fazendo um favor, Cleide. Então, o que vai acontecer na terra, irmãos, é gravíssimo. Homens amantes de si mesmos. Sabe o que é amar a si mesmo? É não amar mais ninguém a não ser eles. Prejudicar todo mundo em volta para fazer a vontade deles. Esse é o tipo dos homens que nós vamos lidar com eles. E Deus está nos prevenindo. Nos prevenindo para nós darmos um passo para trás e fazermos a vontade dele. Isso é para mim andar com essa pessoa? Se não é, é melhor você cair fora do que essa pessoa te contaminar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você vê, você já caiu lá. Ninguém cai de um dia para o outro, sabia? Caiu em adultério, porque estava com o adultério dentro do coração. Deus não estava ali. Deus não comunga com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O evangelho não é só o amor de Deus, não, viu? O evangelho é eu amar a Deus acima de tudo. Isso é que é o evangelho. O evangelho não é brincadeira, foi pago um preço de vida, um preço de morte. Jesus deu a vida dele por você. Ele foi torturado, irmãos. Torturado, humilhado até o último. Ninguém suportou o que Jesus suportou. Por amor a você, você está fazendo o que agora? Prejudicando toda a sua família por orgulho. Prejudicando o chamado que Deus te deu por vaidade. Amando a si próprio, em vez de amar a Deus. Isso não é cristianismo, isso aí é falso, é religião. Deus odeia a religião, porque o diabo assenta no trono do coração da pessoa e ela fala com a boca o que ela não tem nada dentro dela. Então, nós vamos passar diante de muitas pessoas. Vai vir o Natal, vai vir o Ano Novo. Nós estamos deixando vocês irem para lá. Quem não sabe servir, não serve para viver. Não vai querendo ser servido. Vai querendo servir para as pessoas verem o Deus que você serve. O evangelho não é brincadeira, não. Põe aquela, a palavra. A Bíblia. A imagem. Isto. Este é o presente seu de Natal. Já está tudo feito, tudo pronto. Uma herança que já foi conquistada, não vai ser. Tem gente aí esperando a herança de quem fulano, quando fulano morrer. O nosso... Quem pagou o preço da nossa herança já morreu. E já ressuscitou. E já te deu tudo. Não pega o evangelho e faz dele qualquer coisa. Não venda seu corpo para poder ter prazer. Esse prazer vai te custar muito alto. Deus está chamando uma igreja, sabe o quê? Que vive em santidade, em separação, por escolha. Eu separo a minha vida para te servir. É isso que Deus está querendo de nós. Então, este é o presente de um Deus invencível, infalível, imutável. Olha que maravilha, seu Deus não muda, não falha e não mente. Ele está contando com você, para você viver o evangelho. Na hora de todos os meus problemas, eu escolho, não é fulano que escolhe para mim, não é Beltrano que escolhe para mim, sou eu que escolho. Com meu coração eu escolho, eu falo com Deus, eu prefiro morrer do que negar a tua palavra.
O senhor pode me levar embora. Você faz o quê? Ah, eu quero fazer do meu jeito. É de acordo com os prazeres da minha carne. E você não pode agradar a Deus. Com a sua carne, nunca você vai poder agradar a Deus. Nunca. Você só pode agradar a Deus no Espírito. Num lugar onde você faz o que Jesus fez. Negue a si mesmo. A cada dia. Tome a sua cruz, que é a morte da sua carne, e vive a palavra. Este é o lugar que Deus nos chamou. Hoje eu estava orando e Deus pôs no meu coração essa palavra. Tudo que passamos, precisamos vencer a nós mesmos. O nosso problema é que nós queremos vencer os outros. Uma enfermidade, você tem que vencer você mesmo. Eu já passei problema de enfermidade que, se eu não tivesse vencido o medo, quando o medo entra na sua vida, a fé vai embora. Os dois não combinam. O medo é falta de confiança. E o que mais nós vamos precisar este ano, que vai entrar agora, é de confiança em Deus. Porque o negócio vai apertar. Você fala assim, ah, mas Deus já tem todo o livramento. E tem mesmo. Sabe aonde? No Salmo 91 fala, aquele que habita, não é aquele que visita, não. É aquele que habita na palavra. Já tem livramento para ele todos os dias. Não é de qualquer jeito, viu? Não é Bíblia daqui para fora, é Bíblia daqui de dentro, do seu espírito, onde você se relaciona com Deus. O mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Não tem nada mais importante que isso. Disto depende todo o resto da nossa vida. Tudo que você estiver precisando é falta da presença de Deus naquele lugar. Porque a presença de Deus, ela quebra todo o jugo sobre as nossas vidas. Não interessa o que nós passamos. Hoje eu tive escolhas de manhã que agradaram a Deus e agradou meu coração. Porque a pessoa veio e fez isso. E daí? Eu não vou deixar essa pessoa sujar meu coração, não vou. Deus te deu um poder, dominar você mesmo. Olha que maravilha! Você fica aí caindo nos braços de qualquer pessoa, você está no lugar errado. Jesus já te deu poder e autoridade para andar na terra acima de todo principado e toda potestade. Ao nome de Jesus Cristo, Deus deu todo o poder, todo. Tudo que vier contra você, Jesus é maior. E desse lugar você sai da morte. Já saí da morte um monte de vezes. Você pode confiar em quem você quiser, mas o que vai vir aí, você vai ter que confiar em Deus. A natureza vai se rebelar contra o homem. O que vai vir aí, nós vamos esperar na presença de Deus, para nós não sermos destruídos com o mundo. Deus falou comigo há uns tempos atrás, e eu falei aqui, vai vir um nível de loucura muito grande sobre a terra. Essa semana eu estava orando, Deus falou comigo, sabe o quê? Sabe por que vai vir um nível de loucura? Porque o nível que vai vir na terra de desonestidade, prostituição, falsidade, eles vão praticar todas as iniquidades que nunca nós vimos na terra. Nós vamos ver. Depois, os demônios vêm acusando a pessoa. E ela não tem condição de sair do tormento, fica louco. O negócio é muito mais sério do que nós pensamos. Deus nunca nos acusa, irmãos. Nunca. Sabe quem nos acusa? Nossa carne e o diabo. Então, nós vamos ter que ter domínio próprio. Dominar a nós mesmos. Ter humildade de coração, passar tempo com Deus. Levanta mais cedo. Todo dia eu levanto bem cedo.
para mim ir lá para dentro do meu quarto, sujigar minha alma e buscar a sabedoria de Deus para aquele dia. Se você não fizer isso, as pessoas te destroem. E nós vamos celebrar a ceia. Olha aqui o Salmo 125, 125:1. Os que confiam no Senhor, não é os que desconfiam de Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Imagina um monte. Que não se abalam, mas permanece firme naquele lugar, crendo. Meu Deus está comigo. Ele não me deixa, eu não posso deixá-lo, porque quem abandona Deus, não é Deus que te abandona, é você que abandona Ele. E vai para outros lugares. Qual é o seu maior prazer? O diabo não é bobo, ele traz distrações. Hoje eu vou passar tempo com Deus. Eu faço assim, quando eu vou lá para dentro do meu quarto, minha alma fala comigo, estou com sede, vai ficar. Ó, lá na geladeira tem isso, tem aquilo. Pois é, vai ficar lá. Porque senão o telefone toca, é isso. Você pensa que nós somos diferentes? Nós somos iguais a vocês. É meu filhinho, então vai. É o seu filhinho? Onde seu filhinho está morando no seu coração? Se o lugar de Deus for ele, ele é um ídolo. E Deus quer que você arranque todos os ídolos do seu coração, que ele ocupe o maior lugar. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, igreja. Com todas as tuas forças. Seja feita a minha vontade, porque a vontade de Deus não vai ser nessa moleza. Vai passar tempo com Deus. Quanto que você obedece a Deus? Só isso você tem de Deus. O tanto que você obedece a Ele. Não tem o que você fala para os outros. Pregar para os outros é fácil, né? A pessoa que eu mais prego é a minha alma. E você precisa de entrar nesse lugar pregando para a sua alma. Sua alma odeia a Deus, sabia? Eu gosto daquelas. Pode falar aí com você o que é aquelas que você gosta? Qual que é? É aquelas. Aquelas distrações que vão roubando sua vida. Você vai chegar lá no final, você não construiu nada. Para construir vida aqui na terra, nós temos que matar nossa própria vontade. Jesus ensinou para nós. Você quer andar comigo? Ele fez isso, ele não ensinou só palavras, ele falou, Pai, diante do Calvário, irmãos, diante de ser torturado, ele sabia, ele suou gotas de sangue, imagina, suar gotas de sangue era um nível tão alto que ele chegou. E ele falou, Pai, não faz a minha vontade, não, faz a tua. Você tem orado, pedido, Deus, só a sua vontade, né? Deus, muda minha mulher, porque eu já sou bom demais. Não vai dar certo essa oração. Deus não ouve o conselho de tolo. É porque o Evangelho é crescimento espiritual, irmãos. Eu não sou mais a mesma pessoa. Do ano passado. Eu não sou mais. E não vou ser mais essa que vocês estão vendo agora. Porque o Evangelho são degraus de submissão ao Espírito Santo. Ninguém cresce sem a presença de Deus. E Ele está nos chamando para este lugar. Negue a si mesmo. Faz um compromisso, não voto. Porque Deus não aceita voto de tolo. É aquele que faz o voto, esse ano, aí vai numerando. Eu.
No primeiro dia, segundo dia, quarto dia, quinto dia, já deixou a lista para lá. Eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou. Não faz voto, não. Tenha compromisso pessoal com Deus. Eu acho maravilhoso quando Deus põe uma meta para mim. Cala a boca, Lisete, fica com sua boca, ó. Ele sabe que se eu não contar com ele, eu falo. E vem a situação, e eu vejo que eu passei naquele lugar, é tão bom para mim, irmãos. É ruim quando a gente não passa. Não é por causa de Deus, é por causa da gente mesmo. Você já viu? Que é tão bom você ver que você superou aquilo ali. Não é pensamento positivo, não. É você confiando em Deus. Quando eu me converti, eu ia numa fazenda lá na roça. E lá tinha um moço e ele cantava uma música. E eu nunca mais esqueci aquela música. E ele cantava: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará tudo com amor, se você nele confiar. Esses dias eu estava orando e eu vi uma caixinha. E aí Deus pôs no meu coração que é Ele que carrega todos os dias o meu fardo, que era para mim colocar naquela caixinha tudo que estava me pesando. E eu fui lá, pus tudo lá, peguei a chave, fechei a caixinha e joguei a chave fora. Essa é a condição sua de entregar, confiar e descansar. E você vai ficar cada dia mais leve. Nós vamos cear, né? Você vai cantar também, Michele? Vem, Michele. Vem, Juninho. Michele, vem. Vem, Michele, cantar com ele. Vem, Michele. Ela vem. Abre o seu coração, irmãos. Deixa Deus mudar seu coração. Entrega para Ele. Fala: Deus, o Senhor é o meu maior valor. Fiz do Senhor o meu tesouro. Fiz do Senhor a minha vida. Ele é o bem mais precioso que eu possuo na minha vida. Essa é a música que Deus me deu. Eu estava lá dentro do quarto, cantando para Ele. Eu vi Ele aqui, ó, do meu lado. Deus é real, irmãos. Vocês estão perdendo. Faz igual a criança, cai lá no colo dele. Fala: Deus, eu tenho carregado minha vida, que bobagem que eu tenho feito. Carregado tanto peso, não adianta nada, não muda nada. Carregar marido, para com isso. Deixa Deus carregar ele para você. É mais fácil. Vem, todo mundo. Graças a Deus. Disse que todas as vezes que nós pegarmos do pão, é para nós lembrarmos do sacrifício. Foi tão grande, foi tão grande. Nunca, nenhum homem aguentou 40 açoites. Jesus, por amor a nós, por amor a nós, suportou tudo, irmãos. Ele viu que o penoso trabalho da alma dele ia trazer cada um de nós. Não fomos nós que escolhemos ele. Foi ele que nos escolheu. Nós podemos agradecê-lo. Deus gosta de um coração grato. Agradece a Ele pela vida dele em você. Pelo bem que Ele tem feito a você, de você ter salvação. Tenha um coração grato. Eu aprendi, foi tão bom para mim agradecer todos os dias, ter meu coração cheio de gratidão por a comida que eu tenho, que eu posso comer, pela saúde que eu posso comer aqueles alimentos. Você sabe fazer isso? É só lamuriar pelo que você ainda não tem.
Quando você passar a agradecê-lo pelo que você tem, você vai ter tudo o que você agradecer. Porque Deus gosta de um coração grato. Ai, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. O louvor do nosso coração. Que haja cura. Cura. Cura nesta noite. Que meus irmãos possam perdoar eles mesmos e perdoar os outros. Que nós possamos sair aqui livres nesta noite por causa da tua presença, que perdoou a todos e que está aqui conosco. Que nós possamos nestes dias mostrar aqueles que nós encontrarmos, a luz que brilha na nossa vida, o nosso amor maior, tua presença conosco, Jesus. Que ao comermos deste pão, possamos lembrar que por amor o Senhor sacrificou até a última gota de sangue. Nós te adoramos, Jesus. Não existe em nós palavras para te agradecer. Muito obrigado por tudo que nós já passamos até hoje, porque ali nós encontramos tua presença maior que todas as circunstâncias que nós passamos. Recebe a nossa gratidão, o louvor do nosso coração, que esta palavra tem se manifestado nas nossas vidas por causa da tua graça sobre nós. Nós te adoramos de todo o nosso coração. Não existe nada, nem ninguém que se assemelha, se compara, se iguala a ti, amado. Podemos comer deste pão, mastigá-lo. O preço foi pago para nossa liberdade total, para nós sermos fortes e corajosos para te servirmos nesta terra. Comamos. Agora o cálice você não vai beber, você vai levantar, compartilhar com o seu irmão. Vamos ver. Vou ver todo mundo de pé, vamos ver. Vamos abençoar uns aos outros. Vamos.